Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou professor de inglês e fundador da Access Idiomas. Vocês devem já ter, talvez, visto algum vídeo meu pelo Instagram, visto mais ou menos a nossa identidade, como funciona um pouco a nossa escola. A gente tem como pilar a questão do respeito, da humanização mesmo, no lidar com o aluno, né? Não tratar o aluno como uma massa, assim, todo mundo a mesma realidade, a gente gosta de entender um pouco, levar em consideração a realidade de cada aluno, te monta o weekly plan, a gente monta um planejamento de estudos para o aluno para que dê certo, né? Para não ficar aquela coisa de montar uma metodologia padronizada e as pessoas não são padronizadas, né? Então, isso é uma coisa importante na nossa metodologia, tá? Hoje a gente vai fazer uma aula business, mais focada para o business, mas você pode reciclar tudo que a gente fala aqui para um contexto não business também, isso é importante a gente sempre deixar claro. Inclusive, no mundo business, tem muitos tipos de profissionais, né? Tem a pessoa que é mais centrada, tem a pessoa que é mais extrovertida. É importantíssimo hoje vocês pegarem tudo o que eu passar e sempre adaptarem a personalidade de vocês, a forma pela qual vocês se comunicam no trabalho. Então, tentem não usar essa aula como uma coisa ensaiada. Eu quero que vocês. O objetivo aqui é fazer uma comunicação business espontânea. Eu quero que vocês levem uma espontaneidade para o trabalho, para não ficar aquele inglês engessado, né? E aí, sempre que eu ler aqui, como é uma aula online, vocês repetem em voz alta. A questão da pronúncia, vocês vão perceber que eu falo bastante. Embora a gente seja muito crítico em relação à questão da sotaque, Fica para outra aula, outro vídeo, porque se eu começo a falar disso eu fico uma hora, que é um tema que eu particularmente gosto bastante. então, vamos falar um pouquinho sobre como tudo funciona, tá? Antes de começar a matéria, o conteúdo de fato, vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como funciona a questão do Notion. O Notion é o nosso, assim, é nosso filho, é a estrela da empresa, a gente usa para tudo. A Access tem uma base sólida de relação com o aluno, a gente gosta que os alunos se sintam confortáveis, afinal de contas, para você atingir a fluência sonhada, você precisa se permitir a vulnerabilidade, você precisa cometer erros, errar muito, tentativa e erro na sala de aula, e não dá para fazer isso se você se sente julgado pelo professor ou pelos outros alunos. Então, isso é um dos pilares. E o outro pilar da Access importantíssimo é a organização. E o Notion é a representação dessa organização, né? Por exemplo, na aula de hoje, Expressing Opinions, a gente vai ver formas de expressar a opinião no trabalho em determinados contextos, né? Concordar com alguém, discordar com alguém, ligar suas ideias de forma natural. A gente vai organizar tudo isso aqui no Notion, né? Tem um exemplo que eu peguei aqui para ilustrar como a gente organiza tudo no Notion. Um estudo de caso sobre as americanas, por exemplo. Um dia desse aqui tá 12 de janeiro, a gente passou isso para um aluno, para umas turmas. Vocês acompanharam, imagino, como vocês são alunos business, o que aconteceu na Americanas. Dá muito para trabalhar vocabulário de variação numérica, trabalhar adjetivos em relação à crise, bolsa de valores. Então, verbos para variação numérica, skyrocket, os números estão subindo muito, or plunging, os números estão caindo muito. Então, dá para tirar muita coisa legal desse estudo de caso, né? A gente organiza tudo aqui. Esse aluno, por exemplo, a gente separou dois artigos diferentes, fez um destrichamento um pouco das partes que interessavam mais, e aí cada turma, cada caso, isso aqui fica com um novo visual, né? Porque os alunos têm dúvidas diferentes. E aqui um vocabulário sempre com exemplos que façam sentido para a realidade do aluno ou da turma, né? Então a nossa aula de hoje vai ficar mais ou menos assim, tá? Eu uso um slide que eu acompanho aqui e eu vou disponibilizar também no Notion de vocês vão ter acesso às anotações e quando acabar esse vídeo vocês vão ter acesso ao resumo no Notion de tudo que a gente está falando hoje, tá? Vamos começar o conteúdo de fato, né? Então, expressing opinions, formas.
de expressar a opinião aí. O objetivo desse nosso encontrinho, dessa mini aula que a gente está fazendo aqui, que é um pouquinho mais enxugada para vocês entenderem como funciona tudo, é permitir que vocês expressem, então, vou colocar aqui como objetivo da aula, expressar, tem o targetzinho aí que eu coloquei, expressar sua opinião em um ambiente profissional, no dia a dia, de forma natural e espontânea, sem perder de vista, né, sem perder a sua personalidade em L1. Toda vez que eu falar de L1 aqui, é a língua nativa, ou seja, o português, né? Acho que para a maioria de vocês, né? Não sei, não dá para generalizar. E a L2 é a língua adquirida, né? Acquired language, no caso aqui, é o inglês, né? Essa questão do inglês pode ser o inglês mais americano, inglês britânico, canadense, Filipinas, enfim, a gente não trabalha, a gente trabalha de uma forma crítica em relação a isso, né? A gente não vai ficar. O meu sotaque, pessoalmente, é puxado um pouquinho mais para o americano por conta de imersão. Eu sou louco do filme, música e tal, então eu acabei, pela minha imersão, tendendo um pouco para esse lado do inglês americano, mas a questão do sotaque, já falei, é uma questão que a gente leva muito a sério de forma crítica, assim, né? Depois a gente vai falar em outro vídeo melhor sobre isso, porque isso também é importante no curso Business, a questão dos limites do sotaque, até onde o seu sotaque é um problema ou não, né? Então a gente vai falar sobre isso ainda, tá bom? Bom, vamos começar essa parte aqui do Express and Opinions, primeiramente falando sobre como perguntar a opinião de alguém, né? Então você está numa reunião de trabalho, está numa entrevista de emprego, está, enfim, uma negociação, falando com o cliente, você quer perguntar, e aí, o que que você acha desse produto? Qual é a sua opinião sobre a situação das americanas que a gente comentou, né? Primeira, what's your opinion on? Duas preposições possíveis aí, vou explicar por quê. What's your opinion about? What's your opinion on? What do you think about? What do you think about? E aí eu sei que vocês repararam, tem um som de ligação do auxiliar do pro sujeito pro pronome you. As consoantes em inglês D e T, principalmente no sotaque mais americano-canadense, elas são mais fracas, então a língua bate de forma mais leve no céu da boca. E aí acaba virando muito um som de R. Então, what do you think? What do you think about? É obrigatório? Não. Mas é bem interessante caso você queira soar mais espontâneo ou para vocês se sentirem preparados caso alguém fale assim com vocês, né? É importante saber a questão do sotaque, caso para entender o sotaque dos outros também, né? Terceira opção, what's your stance on? What's your stance on? On. Quarta, what's your take on? What's your take on? Quinta, how do you feel about? How do you feel about? E última opção, bem mais casual, informal, any thoughts on? Any thoughts on? E aí chama atenção para essa questão do TH, thoughts, thoughts. Eu lembro que tinha uma professora que falava para mim, fala assim, thopa, thopa, como se a gente tivesse essa questão da língua mais presa. Thopa, eu sei, thopa, thoughts, thoughts. A língua, ela bate aqui na parte de baixo dos dentes superiores, aqui no meio. Não é no meio, é bem embaixo mesmo. Thoughts, thoughts. É o TH não vocalizado que a gente fala, né? A gente vai falar mais sobre isso em outro momento. Então, pensa, por exemplo, no caso das americanas, vocês poderiam falar algo do tipo, what's your opinion about the Americanas case? Aí, é caso do Americana, vocês podem manter, como é o nome brasileiro, né, em português, vocês podem manter o sotaque original, vocês podem falar Americanas aí, decisão pessoal, cada um decide na hora o que achar mais natural, mais confortável. Então, what's your opinion on the Americanas case? What's your opinion about the Americanas case? What do you think about the Americanas case? What do you think about the Americanas case? What's your stance on the Americanas case? What's your stance on the Americanas case?
What's your take on the Americanas case? What's your take on the Americanas case? How do you feel about the Americanas case? How do you feel about the Americanas case? Any thoughts on the Americanas case? Any thoughts on the Americanas case? Aqui eu usei o caso da Americanas para exemplificar, mas vocês podem usar também algo mais simples, tipo, qual é a sua opinião sobre isso? What's your opinion on this? About it, about that? What's your take? What's your stance on the crisis, on the Ukrainian war? Né? E aí agora, tirar um momento para falar o motivo pelo qual eu usei o about e o on, né? A gente associa muito o about para a questão do sobre, em relação a respeito de, e de fato é uma opção ótima, é muito comum, não quero falar mal do about, nada contra o about. Mas tem um uso da preposição on que é muito interessante para essa ideia de em relação a, sobre, a respeito de. Vocês podem super usar e eles usam muito lá, né? É muito comum a gente ver em manchete de jornal, enfim, sei lá, Joe Biden on the Ukrainian war. Joe Biden on, ou seja, a opinião do Joe Biden sobre, a respeito da guerra da Ucrânia, aí tem uma citação. A gente vai colocar aqui na edição para vocês verem alguns casos disso, né? Sei lá, President, ex-president, former President Obama on the Russia-Ukrainian war, or on abortion, on gun control. São assuntos aí que são relevantes nos noticiários americanos, por exemplo, né? Então, aqui isso é refletido na questão de perguntar a opinião de outras pessoas, certo? Vamos dar uma analisada em algumas possibilidades para você state your opinion. Stating your opinion. O verbo state aí é a ideia de colocar a sua opinião, né? Balizar. Então, vou ler algumas opções e vocês vão repetindo em voz alta, tá? I believe that, e aí o TH, aquele que eu falei agora há pouco, that, esse the é um pouquinho mais puxado pro D, não é o D de day, or destiny, or dog, não é esse D, é o the, a língua vem pra cá, como a gente comentou no outro caso, é o mesmo TH que aparece em mother e brother, você tem que ver, o TH é mais ideal, embora eu não goste de falar muito dessa coisa de ideal, mas enfim, você consegue ver a pontinha da língua da pessoa, tá? Isso a gente não tem no conjunto fonético da língua portuguesa. Então, como a gente não tem, quando a gente tem que falar brother, mother, a gente acaba usando o mais parecido que a gente tem no nosso conjunto fonético da nossa L1, da nossa língua nativa, que é o quê? O D. Então, você pode ver que muita gente fala brother, mother, como se fosse o D que a gente usa, né? Então, a gente tem que literalmente aprender um novo som do zero. É mais difícil, principalmente quando você é adulto. Então, ó, vamos fazer esse TH que a gente não tem no português. A gente está aprendendo aqui agora. Mother, brother. Acredito que I believe that. I believe that. I guess that. I guess that. Believe, a ideia de acreditar. Guess, a ideia de eu acho. Com certeza vocês já pensaram em casa o I think. I think that. Tudo certo também é uma opção ótima, né? Então, você está numa situação mais delicada, você fala, olha, eu gostaria de apontar, eu gostaria de chamar atenção a... Vocês podem falar, I would like to point out that. I would like to point out that. E esse that que eu estou colocando aqui, gente, só um parênteses, vocês podem omitir. Quando? Quando tiver um sujeito depois. Tipo, eu gostaria de apontar que você precisa fazer nananã. Tem um você depois desse that, depois desse que. Nesse caso, você pode omitir. I would like to point out that you should, que você deveria, ou I would like to point out you should. Quando tem o sujeito depois desse that, desse pronome relativo que a gente chama, vocês podem omitir sem problema nenhum, tá? Bom, vamos ver aí algumas opções, outras opções. Honestly, I believe that. Honestly, I guess that. Então, honestamente, vocês podem usar isso aqui também. Look, in my opinion,
in my opinion, esse look, a gente vai ver daqui a pouco, é um discourse marker, é um marcador de discurso para deixar tudo um pouquinho mais natural. Vocês podem colocar ou não, eu sempre recomendo, tá? A gente vai ver já já. Eu já quis colocar aqui para dar uma misturada. Então, look, in my opinion, então na minha opinião, from my point of view, então, ó, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, from my perspective, as far as I'm concerned, essa aqui é um pouquinho mais complexa para pronunciar, mas vocês podem treinar aí à vontade. Eles usam bastante. As I see it, ó, a minha forma de ver isso aqui, as I see it, pessoalmente, talvez dependendo da área de vocês, falar a palavra pessoalmente não seja a coisa mais adequada. Algumas posições pedem que a gente seja um pouquinho mais neutro, um pouquinho mais impessoal, então vai depender aí do caso de quem está assistindo. E as duas que eu amo pessoalmente, que eu sinto que essas duas dão muita naturalidade, eu vejo muita gente usando, tanto no contexto business como no contexto pessoal mesmo, que são the thing is, here's the thing. Here's the thing, when I said that, I was like... Eu uso essas duas, the thing is, here's the thing, com esse THzinho que a gente comentou, thing, você já pega a atenção da pessoa para você. E de uma forma casual. Então você já vai mostrar uma casualidade, você já vai mostrar um domínio em relação ao inglês mais casual, mais espontâneo. Então eu super recomendo, antes de vocês emitirem uma opinião, stating your opinion, look, the thing is, I really believe it's important for us to discuss this issue thoroughly. Look, here's the thing. We should get back to this topic later on. Honestly, the thing is, the numbers are pretty bad right now. Então, the thing is, and here's the thing. Confia em mim. Eles usam bastante. Vale a pena aí vocês investirem nesses dois, tá bom? Seguindo em frente, agreeing, disagreeing, né? Então, como concordar ou discordar de alguém, né? Separei aqui algumas opiniões, vamos lá, repitam depois de mim. That's true, but I totally disagree. O totally que eu coloquei aqui é para dar um draminha a mais, tá? Mas vocês podem tirar. I disagree. I don't think I agree. Eu não acho que eu concordo. Essa coisa de colocar o I don't think, ao invés de já colocar, verbalizar o eu discordo, talvez seja um pouquinho mais pro eufemismo, para suavizar o fato de que você tá discordando, você colocar, olha, eu acho que eu não concordo, ao invés de já falar, eu não concordo. A gente chama isso de hedging, a gente vai falar muito sobre isso ainda nesse curso Business. Vocês podem colocar olha, eu acho que eu não concordo. I don't think I agree. Honestly, I don't think I agree. Or, the thing is, here's the thing, I don't think I agree. Então, vocês podem usar isso para discordar de alguém, tá bom? I'm not sure I agree with that. Então, não tenho certeza se eu concordo. I'm not sure I agree with that. Talvez seja uma opção boa aí. Para concordar, I agree on that. Oh, I agree on that. I agree on. A preposição vai mudar. Repara na próxima frase. I agree with you. Então, I agree on that and I agree with you. Isso é muito comum em inglês e em português também, mas é aquela coisa, a gente para analisar nossa língua materna, nossa L1, quando a gente está aprendendo a L2, a L3, aprendendo um outro idioma. É super comum, gente, não é o fim do mundo, errar a preposição não é o fim do mundo, não é um erro absurdo, mas é uma coisa que vale a pena investir, vale a pena focar, tá? Quando você concorda com alguém, a preposição mais comum é agree with. So I agree with you, I agree with her, I agree with my boss, I agree with the client. Eu concordo com a situação, eu concordo com o projeto, I agree on the project, I agree on the decision, I agree on that, I agree on it. Então, usem a preposição on um pouquinho mais curta quando forem concordar com uma coisa, com uma proposta. The proposal, the report, the project, whatever it is, ok? Nossa, eu não poderia concordar mais com você. I couldn't agree more with you. Oh my God, I couldn't agree more. I couldn't agree more with you.
E agora as minhas duas, como Here's the Thing, You the Thing Is, que eu falei na outra parte, as minhas duas favoritas, super casuais, super naturais, vejo muito em filme, muito em série, tanto pro contexto business quanto pro contexto pessoal. Então vale a pena aí decorar essas duas. I know, right? I know, right? É a nossa versão de falar, nossa, sim, com certeza, nossa, total, total. Para concordar com a pessoa, yeah, I know, right? I know, right? Vocês podem balancear um pouquinho o nível de formalidade, né? Controlar um pouquinho, equilibrar. Segunda opção, não, na verdade não. Quando você discorda com a pessoa e você quer falar, na verdade não. Você não quer falar no, ou that's not true, não é verdade. Você pode falar, not really though. Not really though. Honestly, not really though. Na verdade, não. Not really though. Vocês podem falar, actually, not really though. Então, é uma opção muito legal que eu vejo e as pessoas usam bastante, tá? Esse though é uma conjunção que a gente usa de contraste, né? É como se fosse o nosso só que não, né? Só que o só que não em português fica fica um pouquinho pejorativo, grosso, né? Em inglês, muito comum. Ah, eu sou brasileiro, mas só que eu não gosto de futebol. I'm Brazilian, I don't like soccer though. I don't like soccer though. I'm a teacher, I don't like to study every day though. Então esse though, com esse TH que eu comentei bastante hoje já, aparece bastante, tá? E agora para a parte de milhões que eu amo, linking words, são as palavras de ligação, alguns livros chamam de conjunção, é tudo que dá uma naturalidade, uma espontaneidade para você. É isso aqui, quando o aluno me contrata para falar de forma mais fluente no sentido de mais coesa, né? Mais conectadas, para combater aquele sentimento de estar engessado, eu sempre recomendo. O linking word é assim uma das coisas, se não a mais importante para você estudar para combater esse sentimento, porque vocês vão conseguir conectar as orações. Porque se a gente para pensar, uma oração é o quê? Sujeito, verbo, complemento. Então não tem muito segredo, assim, na teoria. Eu sei que na prática é outra realidade, né? Mas aí a forma que a gente conecta todas essas orações usando os linking words, enfim, muda muito tudo, né? Vamos ver alguns linking words aqui. Primeiro, para adicionar um argumento, adding a point. Point, essa ideia de ponto, mas a ideia de qual é o seu ponto falando isso, ou seja, o seu argumento, né? Tá falando uma coisa e você quer adicionar um argumento. Vamos ver, eu leio e vocês repetem depois de mim. Also, by the way, a propósito, by the way, besides, esse B fica mais fraquinho, tá? Besides, furthermore, opção um pouquinho mais formal. Furthermore, moreover, plus, um pouquinho mais casual, mais conversação. Oh, I really like this idea, plus the price is very possible. The numbers are really positive. Apart from, além disso, além do projeto, apart from the project, além dessa proposta, apart from this proposal, in addition to this project, in addition to that, in addition to this, in addition to what we have discussed so far. Próximo. Aqui, muito importante, algumas possibilidades na hora de expressar a opinião, contrastando com o que já foi mencionado, né? However, yet, on the other hand, on the contrary, nevertheless, nonetheless, whereas, unlike. Essas são muito boas, né? However, a ideia de contudo. Eu gosto dessa ideia, contudo, mas pra gente não ficar preso no but, né? A gente fica muito preso no but e tá tudo certo. Mas, I like this idea, however, it's a little expensive, it's a little pricey for us right now. I like this idea, yet it's a little pricey, it's a little expensive for us right now. Então, uma opção muito boa. Gosto bastante do nevertheless, nonetheless, na ideia de mesmo assim, apesar, né? Então, essa ideia de contraste e concessão. Whereas é muito importante, muito usado, vejo muito em podcast, para essa ideia de contraste
como o nosso enquanto, né? Então, a aula de inglês é muito dinâmica, enquanto a aula de francês é muito teórica. So the English class is very dynamic, whereas the French class is super theoretical. So você pode usar isso na ideia de contraste como o nosso enquanto, em português, né? Misturei inglês sim, momentos supla acontecem na minha aula, tá tudo certo, já tô acostumado. Unlike, na ideia de diferente, diferentemente de. Então, diferente do semestre passado, esse semestre, o semestre atual, tem sido ótimo financeiramente para a empresa. So, unlike the former semester, last semester, the current semester has been amazing for the company. Deixei para o final, né? Last but not least, even though, although, despite, in spite of. Muito, muito importantes para expressar a ideia de contraste, a ideia de embora, apesar de, mesmo que. Então, olha, embora a crise seja difícil, nós vamos sobreviver. So, although the crisis is really rough, we're gonna make it. We're gonna survive the crisis. So, even though the crisis is rough, although the crisis is rough, we're gonna make it. We're gonna get through it. We're gonna overcome the crisis, right? Se a gente usar o despite ou in spite of, a gente não pode usar um sujeito conjugando um verbo, ou seja, iniciar uma oração nova, como a gente faz com even though ou although. A minha dica é usar o despite ou in spite of com um verbo substantivado, ou seja, coloca o verbo com ing depois dessas palavras, vai ser muito melhor, tá? So, despite having a lot of work, we're gonna have fun on the weekend. Então, apesar de ter muito trabalho, a gente vai se divertir no final de semana. In spite of having a lot of work, ou sei lá, apesar de pagar muito caro, vai valer a pena. In spite of, despite paying a lot, like a very expensive price, it's gonna be worth it. It will be worth it. Seguindo, deixa eu tomar uma água que eu tô morto. And she knows that despite being a child, everyone sees her as the person who will be queen. So despite having a lot of work, we're gonna have fun on the weekend. Então, apesar de ter muito trabalho, a gente vai se divertir no final de semana. In spite of having a lot of work, ou sei lá, apesar de pagar muito caro, vai valer a pena. In spite of, despite paying a lot, like a very expensive price, it's gonna be worth it. It will be worth it. Seguindo, deixa eu tomar uma água que eu tô morto. Para a ideia de ênfase, né? Toda vez que a gente precisar dar uma ênfase extra na nossa opinião, a gente estiver emitindo alguma opinião, a gente pode usar algumas dessas opções aqui. Então, clearly, absolutely. A gente vai ter que fazer um som no final do lutely bem amarradinho, tá? Absolutely. Eu dou muito essa dica para os alunos para usar a mão, para ajudar nessa questão da construção do som, já que a gente está lidando com fonemas de outra língua, muitos fonemas que a gente não tem na nossa L1, na nossa língua nativa, tá? Indeed, obviously. For obvious reasons, definitely, totally. Então a gente pode falar, olha, essa é uma situação obviamente desafiadora. This is a challenging situation, obviously. For obvious reasons, this is a challenging project. For obvious reasons, we have to really analyze the whole thing carefully. We have to assess the damage carefully, right? Então, dá pra gente usar essas expressões de ênfase muito numa situação de trabalho, numa reunião, para dar aí o drama necessário que a gente precisa para colocar o nosso point, né? Para colocar nosso argumento ali de destaque, né? Para ser levado a sério ali naquele momento, tá bom? Por último aqui nessas frases, vamos analisar um pouquinho algumas opções para a gente expressar nossa opinião concluindo um assunto, né? Vou ler aqui algumas opções, vocês repetem junto comigo
As a result, in summary, in conclusion, finally, to sum things up, para resumir tudo, to sum things up, to finish my point, just to finish my point, e essa vai para quem foi interrompido aí na reunião. Okay, just to finish my point, honestly, just 1 second, just to finish my point, só para finalizar o que eu tô falando, o meu argumento aqui. Long story short, então, você tá enrolando, você sente que você tá, sabe, beating around the bush, tá ali enrolando, stalling, você vai, okay, so long story short, my point is. Então, resumindo, meu ponto aqui é, aí você vai e conclui, né? So, my point is, também uma opção muito importante aqui, tá? Bom, agora, uma das partes mais importantes, assim, no que se refere à comunicação oral, isso aqui mais do que a comunicação escrita, e-mail, essa parte aqui é essencial no speaking, na comunicação oral, marcadores de discurso. É como se fosse o nosso, olha, é assim, seguinte, a gente usa muito isso se a gente para analisar em português para dar uma legitimidade no que a gente está falando e para dar uma casualidade ou para dar um draminha extra. Então eu vou repetir aqui e vocês podem usar qualquer uma dessas opções que eu estou colocando aqui, que eu vou colocar aqui agora para vocês, e juntar com o que já foi dito anteriormente nessa aula de hoje, tá? Então, vamos repetir comigo e tentem suavizar as consoantes no final. Copiem mesmo a entonação quando eu ler aqui, tá bom? Vamos lá. I mean, quer dizer, é o quer dizer deles. Look, I mean, it's a good decision. I mean, is it worse? It's a good idea. I mean, it's a good idea. Quer dizer, uma ideia boa. I mean, it's a good idea. Pra você não ficar, it's a good idea. Pra não ficar aquela coisa engessada, ensaiada e meio ansiosa. I mean, yeah, makes sense. I mean, yeah, totally. Right. Alguém vai falar alguma coisa pra você, é muito comum você reagir ao que está sendo falado para você com sim, claro, sim. Em inglês eles falam, yeah, right, totally, right. Waterfall, it's all romantic. Sure, yeah. Right. Oh, yeah, right. Oh, yeah, right. Então, eles usam muito isso no dia a dia, numa conversa. Vejo muito em debate, enquanto uma pessoa está falando, as outras ficam olhando, right, nodding, né? Mexendo a cabeça, right, totally, right. O que mais? As a matter of fact, aqui fica um pouquinho mais formal. As a matter of fact, aliás, a propósito, aí você vai e coloca a sua opinião. As a matter of fact, I honestly believe that... Aí você vai e coloca aí o seu ponto. Basicamente, literally, aí tem... O literally é um pouquinho controverso. Tem gente que acha que é um pouquinho casual, um pouquinho... Sabe a coisa do gerúndio em português? Eu vou estar te ligando, algumas pessoas nativas, anglófonas, elas veem o literally como uma coisa um pouquinho mais puxada para o informal, pós-moderno, enfim. Então, eu sou super ok com literally, eu acho super legal. This is literally a very, very challenging situation. Literalmente uma situação muito desafiadora. This is literally a bad idea. I don't know. Então, acho ok, nada contra. Gosto muito do well. Bem, seguinte, well, here's the thing. Well, I mean, well. E aí esse L, Brazil, esse L dá uma enroladinha. É o L final deles, não é well. Aí é outro som, o som de W deles, tá bom? Not really. Não, acho que não. Not really. Well, not really. Juntem também os discourse markers que eu tô usando aqui já, tá? Vocês podem misturar. Well, not really. Lembram do not really though? Também é considerado um marcador de discurso legal, tá? Bom, enfim. Anyway. Também muito legal. Tá enrolando, tá falando demais? Anyway, long story short. Come on, eu amo. É um pouquinho mais casual, mas vocês podem usar à vontade no business. É tipo, que isso, acho que a gente consegue resolver isso. Come on, we can do it. Come on, we can do it. Come on.
literalmente é um vem aqui, né? Mas vocês podem usar idiomaticamente nessa ideia de come on, we can do it, come on. Bom, gente, é isso. Speak your mind, expressem suas opiniões. Isso foi um gostinho de como as aulas todos os dias na Access funcionam. A gente tem esse acompanhamento do Notion. Como na aula presencial, na aula online, ao vivo, a gente tem o feedback, os alunos vão perguntando, o Notion fica muito mais completo do que tá aqui. A gente vai completar, eu vou colocar a apresentação aqui na página no Notion para vocês, os vídeos, material extra, vai ficar completinho para vocês imprimirem, para vocês consultarem, enfim. Vocês podem usar no próprio Notion de vocês, a gente encoraja muito os alunos da Access ou os seguidores da Access a terem uma página no Notion, vocês podem usar o nosso próprio template para isso, né? Ele é bem legal para vocês sentirem que vocês não precisam confiar tanto no cérebro para lembrar de tudo, para usar tudo. Vai ter lá no sistema um espaço bonitinho, organizado para vocês terem orgulho aí do estudo de vocês, tá bom? Thank you very much. I'll see you guys very soon, okay? Thank you. Bye bye. Até a próxima.